E nosso quarto álbum, Grings? É o quarto, né? Quarto álbum. Olha só, estamos andando rápido, né? Na verdade, esse disco a gente fez uma live aqui, Sal, que foi uma das lives que eu mais gosto aqui do canal. Porque ele fala de um artista que me acompanha. Vai também, né? Tudo eu tô falando de 40 anos hoje, né, cara? Mas é que eu acho que foi a régua para mim escolher os discos, né? Sim. Quando eu comecei a ouvir esse artista, eu me lembro que ele estava numa década não tão boa. Os anos 80 foram difíceis para quem vinha dos 60, a gente sabe, já conversou sobre isso, né? E ele vinha de uma época em que ninguém sabia qual seria o próximo disco dele, o que ele ia fazer. Ele tinha feito música eletrônica, ele tinha feito rockabilly, ele tinha feito pop, música meio com vamos dizer assim, com uma intenção eletrônica. Um cara que vinha daquela linhagem do rock dos anos 60, 70, foi consagrado nos 70. E aí, no final dos anos 1980, esse artista lançou um disco chamado Freedom. Eu estou falando do Neil Young, mas eu não vou falar do Freedom, porque a partir do Freedom e por todos os anos 1990, o Neil Young não lançou mais nenhum disco ruim, nenhum. Tanto que eu digo que os anos 90 do Neil Young foi tão bom quanto os anos 70. Porque a gente vai falar de Ragged Glory, por exemplo, que é de 1990, vai falar do Unplugged, dos melhores Unplugged da MTV, vamos falar do Sleep with Angels, de 94, vamos falar de Broken Arrow, de 97. São discos, assim, simplesmente perfeitos. Ele é um cara que conseguiu entender aquele período, inclusive influenciou o grunge na época, né? O Pearl Jam falava isso, aquelas bandas, Screaming Trees, aquelas bandas todas se desinfluenciaram, tanto que ele foi chamado na época dos anos 90 de o pai do grunge, né? E o Neil Young, então, naquele momento, ele estava realmente nos melhores momentos da sua carreira, né? Mas o disco que eu vou falar é um disco que é totalmente emocional para mim. Vou falar do Harvest Moon. Fizemos uma live aqui, né? Fizemos, bela live. Essa edição do Harvest Moon que eu tenho é muito. Eu tenho muito carinho por ela pelo seguinte: na época, essa história é boa. Era 1992, eu não tinha ainda um aparelho de CD, eu estava me negando a comprar o aparelho de CD. Na época, era gerente de uma loja de discos. Eu contei essa história na live do domingo, vou contar rapidamente aqui. E daí, eu estava esperando já o Harvest Moon. Eu sabia do disco, tinha ouvido naquela época a gente não tinha essa coisa de acompanhar tanto, mas pelas revistas, pelo jornal, estava sabendo que o disco vinha. Aí chegou o vendedor da Warner com o catálogo, abri, estava lá a capa do Harvest Moon, falei, cara, eu quero tantos LPs, tantos CDs, só um pouquinho, é só CD. Eu, como assim é só CD? É só CD. Ele não vai ser lançado em LP. E daí, aí aquele papo, não, essa é tendência, não, os vinis estão saindo de uso, estão em desuso, então o CD agora é a mídia definitiva, enfim, aquela coisa toda. Decepção à parte, o que eu fiz? No final o vendedor foi embora, eu comprei o Harvest Moon para chegar no mês seguinte, e eu cheguei pro meu chefe, eu quero comprar um aparelho de CD. Ele me parcelou, naquele dia eu saí com um aparelho de CD de dentro da loja, tipo assim, não, quando chegar o Harvest Moon, eu vou ter que ouvir esse disco, né, cara? Sim. Eu vou ter que ouvir esse disco. Enfim, e aí, dessa forma, o Harvest Moon foi um disco que eu ouvi. Olha, certamente um dos 5 álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Para quem me acompanhou daqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, sabe que eu tive uma banda por 10 anos chamada Harvest Moon, tocando Neil Young. A gente tocava muitas músicas desse disco. Fizemos uma live que foi célebre ali, fazendo dos 30 anos. Isso foi em 2012, 2022, Salvo. Olha só, já tem aí um bom tempo. 3 anos. E esse disco é absurdamente um disco em que o Neil Young revolta a mesma temática e a mesma banda que ele tocou, um disco chamado... 30 anos antes ele tinha feito um disco chamado 30 ou 20, 72... Não, 20 anos antes ele tinha feito um disco chamado Harvest, que ele gravou no rancho dele, com Stray Gators, né? Ele pega essa mesma banda, ele pega essa mesma temática rural e faz uma continuação desse álbum. E olha que engraçado isso, só. Eu falei disso na live, eu me lembro. Que todo mundo na época... O Harvest foi o maior sucesso comercial do Neil Young. Todo mundo na época pedia para ele fazer uma continuação do Harvest. E tudo que ele fez foi não fazer uma continuação do Harvest. Não fazia sentido para ele fazer um álbum
exatamente, vamos dizer assim, seguindo a mesma trilha, porque o Neil Young era um cara que fazia muitas coisas, a cabeça dele girava muito rápido, né? Mas 20 anos depois fez todo sentido, né? Voltar essas temáticas, um cara mais experiente, aquele cara que tinha 20 e poucos anos, agora tinha quase 50 anos, era uma outra forma de ler aquela influência dele, e o disco é absurdamente lindo, bonito, ele fala de temática como a passagem do tempo, a relação com a natureza, os velhos amores, o homem que agora estava de alguma forma mais caseiro, que tinha um olhar mais reflexivo sobre a vida. É um disco belíssimo, é um dos discos da minha vida. Esse aqui nunca vai sair do top 5, Salvo. Se a gente fizer esse programa, essa mesma temática daqui a 10 20 anos. Daqui a 20 anos, 10 anos, eu vou chegar de novo com Harvest Moon aqui, porque esse não sai da lista nunca. E essa versão que eu tenho aqui é a primeira edição publicada nos Estados Unidos no Record Store Day, ó, tá aqui, ó, porque ele não tinha. Lembra que eu contei a história que ele não tinha sido publicado em vinil? Ou seja, anos depois, já acho que foi no final da década de 10 ali, ele foi lançado em vinil. E aí eu comprei o disco, parcelado em 12 vezes no cartão. Sim, sensacional. Inclusive, temos live também de Harvest, não só de Harvest Moon. Não, exatamente. É o que eu sempre digo aqui, né, bicho? Esses assuntos aqui, para Neil Young, para falar de Neil Young, a gente deve ter o quê? Umas 6, 7 lives do Young, né? Vamos ter mais outras tantas aí, né? Muito bom. Fico feliz de ser aqui um canal que aborda também esses discos tão significativos para a gente e tudo.